A sua mãe vai comer na cozinha. Não quero essa velha fedorenta na minha mesa de jantar. As palavras de Bruna ecoaram pela sala de estar da casa em Santana, zona norte de São Paulo. Dona Alzira, 67 anos, estava na porta com o prato na mão, paralisada. Era véspera de Natal. A família toda estava reunida. O filho Roberto, a nora Bruna, os 2 netos adolescentes e os pais de Bruna que tinham vindo de Campinas para passar as festas. Roberto abaixou a cabeça, não disse nada. Os netos continuaram mexendo no celular, indiferentes. Os sogros de Roberto olharam para Dona Alzira com desprezo, concordando com a filha. Dona Alzira virou as costas e foi comer sozinha na cozinha, sentada no banquinho ao lado do tanque, enquanto ouvia as risadas e conversas animadas vindo da sala de jantar. Mas aquela noite seria a última vez que ela engoliria essa humilhação, porque Dona Alzira guardava um segredo que, quando revelado, destruiria completamente a vida daquela família ingrata. Agora está correto. Continua a história corrigida? Tentar novamente, sim, sim. Agora vou continuar a história com as correções feitas. O início está correto. Roberto, sua mãe vai comer na cozinha. Não quero essa velha fedorenta na minha mesa de jantar. E os pais de Bruna são os sogros de Roberto, não de Dona Alzira. Vou continuar a história mantendo a narrativa em terceira pessoa, com diálogos naturais, sem separação por nomes, focando em humilhação familiar, nora abusiva versus sogra, idosa tratada como empregada na própria casa, vingança, justiça no final, provas guardadas, reviravolta, satisfatória, continuando, a sogra que lavava o chão. Enquanto a nora comemorava, Roberto, sua mãe vai comer na cozinha. Não quero essa velha fedorenta na minha mesa de jantar. As palavras de Bruna ecoaram pela sala de estar da casa em Santana, zona norte de São Paulo. Dona Alzira, 67 anos, estava na porta com o prato na mão, paralisada. Era véspera de Natal. A família toda estava reunida. O filho Roberto, a nora Bruna, os 2 netos adolescentes e os pais de Bruna, que tinham vindo de Campinas para passar as festas. Roberto abaixou a cabeça, não disse nada. Os netos continuaram mexendo no celular, indiferentes. Os sogros de Roberto olharam para Dona Alzira com desprezo, concordando com a filha. Dona Alzira virou as costas e foi comer sozinha na cozinha, sentada no banquinho ao lado do tanque, enquanto ouvia as risadas e conversas animadas vindo da sala de jantar. Mas aquela noite seria a última vez que ela engoliria essa humilhação. Porque Dona Alzira guardava um segredo que, quando revelado, destruiria completamente a vida daquela família ingrata. Fique até o final, porque essa história vai te mostrar que subestimar uma idosa pode custar muito caro. Curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Me diga nos comentários de onde você é, pois adoramos saber. Dona Alzira sentou no banquinho da cozinha, o prato de comida fria no colo, chester requentado, farofa dura, uma colherada de arroz. Enquanto isso, na sala de jantar, a família de 8 pessoas se banqueteava com o peru de 12 quilos que ela mesma tinha assado desde as 5 da manhã. A farofa especial, a rabanada, o tender, as sobremesas. Ela ouvia as risadas, as conversas animadas, o barulho dos talheres batendo nos pratos. Ninguém sentiu falta dela. Ninguém achou errado. Era assim havia 3 anos, desde que Bruna tinha entrado naquela casa e transformado tudo num inferno. Dona Alzira terminou de comer rapidamente, lavou o prato e voltou para o quartinho dos fundos onde dormia. Um cômodo de 2 metros por 2, que antes era a despensa da casa. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma janelinha que dava para o muro do vizinho. Nada mais. Aquele quartinho ficava na mesma casa onde ela tinha morado a vida inteira. A casa que ela e o falecido Antônio tinham comprado em 1978,
quando Roberto era bebê. Uma casa simples, mas boa, 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, garagem, quintal. Numa rua tranquila de Santana, perto do metrô. Dona Alzira se deitou na cama, as lágrimas finalmente caindo. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de humilhação acumulada, de injustiça. Tudo começou 3 anos atrás, em 2020, quando Antônio morreu de Covid. Dona Alzira ficou destruída. Eram 45 anos de casamento. Ele era sua vida inteira. Ficou perdida, sem chão, sem saber o que fazer. Roberto apareceu uma semana depois do enterro com a proposta. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha nessa casa grande. A gente vai morar aqui. Eu, a Bruna e os meninos. A gente cuida da senhora. Dona Alzira aceitou. Estava tão fragilizada, tão perdida, que pareceu uma boa ideia. Ter a família perto. Não ficar sozinha naquela casa cheia de memórias e silêncio. Nos primeiros meses, até foi bom. Roberto era atencioso, os netos conversavam com ela. Até Bruna, que nunca tinha sido muito próxima, fazia um esforço. Dava bom dia, perguntava se Dona Alzira precisava de alguma coisa. Mas aos poucos, a situação mudou. Bruna começou a dar ordens. Dona Alzira, faz o almoço para a gente hoje. Dona Alzira, lava essas roupas. Dona Alzira, limpa o banheiro que está sujo. Dona Alzira obedecia. Afinal, eles moravam na casa dela. Era normal ajudar nas tarefas. Mas as ordens foram aumentando. E o tom mudou. De pedidos educados para exigências grosseiras. Alzira, cadê meu café? Estou esperando há meia hora. Alzira, essa casa está um chiqueiro. Você não faz nada o dia inteiro? Alzira, passa minhas roupas. E cuidado, porque se amassar, você vai ter que pagar lavanderia. Alzira, nem Dona Alzira mais. Só Alzira, como se fosse empregada. Como se não fosse a dona da casa. E Roberto? Roberto não fazia nada. Quando Dona Alzira tentava reclamar, ele sempre tinha a mesma resposta. Mãe, a Bruna está estressada com o trabalho. Tenta compreender. Você sabe como é. Ela trabalha muito. Trabalhar muito. Bruna trabalhava como gerente de loja de roupas, das 10 da manhã às 7 da noite. Enquanto Dona Alzira trabalhava das 5:30 da manhã até às 10 da noite, cozinhando, limpando, lavando, passando, sem folga, sem salário, sem um obrigado. Os netos, Lucas de 17 e Beatriz de 15, também mudaram. Pararam de cumprimentar a avó. Pararam de falar com ela. Quando Dona Alzira entrava na sala, eles saíam. Quando ela tentava conversar, respondiam com monossílabos ou simplesmente ignoravam. 6 meses depois que eles se mudaram, Bruna começou a fazer reformas na casa. Essa sala está velha demais. Vou trocar o sofá, vou pintar as paredes, colocar piso novo. Dona Alzira não foi consultada. Acordava e tinha pedreiro quebrando parede, pintores na sala, móveis novos chegando. Bruna, mas eu gostava daquele sofá. Era a lembrança do Antônio. A gente comprou juntos há 20 anos. Dona Alzira, esse sofá estava velho, poído, horrível. Joguei fora. O novo é muito melhor. A senhora vai ver como a sala vai ficar linda. Jogou fora. 20 anos de memória, jogados no lixo como se não valessem nada. As mudanças continuaram. Bruna trocou tudo. Cortinas, tapetes, louças, eletrodomésticos. Tirou todas as fotos da parede, as que tinham Dona Alzira e Antônio. Colocou quadros modernos, abstratos, sem significado. A casa ficou irreconhecível. Nada mais lembrava o Antônio. Nada mais lembrava a vida que Dona Alzira tinha construído ali durante 42 anos. 1 ano depois da mudança, Bruna chegou com outra proposta. Dona Alzira, a senhora não acha que seria melhor transformar aquele quarto que a senhora usa em closet? Eu preciso de espaço para minhas roupas. A senhora pode dormir aqui nessa despensa.
É pequenininha, mas serve. A senhora não precisa de muito espaço mesmo. Mas, Bruna, aquele é meu quarto desde que eu me casei. Tem 42 anos que eu durmo lá. Era o quarto da senhora. Agora a gente precisa mais. A senhora entende, né? É melhor para todo mundo. E Dona Alzira foi dormir na despensa, 2 metros por 2, sem janela de verdade, só uma frestinha, sem ventilação. Quente no verão, fria no inverno. Enquanto o quarto dela, com 15 metros quadrados, virou closet da Bruna. Um closet cheio de roupas caras, sapatos, bolsas, que nem eram usados direito. A humilhação foi aumentando mês a mês. Bruna começou a convidar as amigas para almoçar na casa. Elas chegavam, bem vestidas, maquiadas e sentavam na sala reformada. Dona Alzira servia, como se fosse empregada. Meninas, vocês acreditam que eu tenho que morar com minha sogra? É uma cruz que eu carrego. Não vejo a hora de conseguir me livrar dela. Dizia isso na frente de Dona Alzira, como se ela não estivesse ali. As amigas riam, concordavam, também reclamavam das sogras. Dona Alzira engolia a humilhação, voltava para a cozinha, lavava a louça. O que mais podia fazer? Não tinha para onde ir. Não tinha outro filho. Não tinha dinheiro guardado além da aposentadoria de um salário mínimo. Estava presa. Nas festas de família, Bruna fazia Dona Alzira comer na cozinha. É melhor assim. A senhora fica mais à vontade, longe da bagunça. E, sinceramente, os meus pais não gostam de comer com idoso. Acham nojento aquele barulho de mastigação. Não era para Dona Alzira ficar à vontade. Era para esconder ela. Bruna tinha vergonha da sogra. Achava ela velha, feia, constrangedora. E naquele Natal de 2023, quando disse na frente de todos, "Não quero essa velha fedorenta na minha mesa", Dona Alzira chegou ao limite. Não ia mais aguentar. Não ia mais aceitar. No dia seguinte, 25 de dezembro, era segunda-feira. Dona Alzira acordou às 6 da manhã como sempre. Preparou o café para todos, limpou a cozinha. Quando todos ainda dormiam, saiu da casa silenciosamente. Pegou o ônibus até o centro de São Paulo. Desceu na Praça da Sé, caminhou 3 quarteirões até um prédio comercial antigo. Subiu de elevador até o 5º andar. Bateu numa porta com placa discreta. Dr. Armando Correia, Advocacia. O escritório estava aberto. Uma secretária jovem atendeu. "Bom dia, a senhora tem hora marcada?" "Não tenho, mas é urgente. Pode falar para o Dr. Armando que é a Alzira Santos. Ele me conhece há mais de 30 anos. 5 minutos depois, um senhor de uns 70 anos, cabelos brancos, óculos de grau, apareceu na recepção. "Alzira! Que surpresa! Entra, entra!" Entraram no escritório. Dona Alzira sentou numa poltrona de couro gasta pelo tempo. O doutor Armando foi para trás da mesa cheia de processos. "Alzira, faz quanto tempo?" "Desde o inventário do Antônio, não é?" 3 anos. 3 anos e 2 meses. "Doutor, eu vim aqui porque preciso da sua ajuda. Minha vida virou um inferno." E Dona Alzira contou tudo. Desde o dia que Roberto e a família se mudaram até a véspera de Natal. As humilhações. O quartinho de despensa, as ordens, a comida na cozinha. Tudo. O doutor Armando ouvia em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Quando ela terminou, ele suspirou fundo. "Alzira, isso é gravíssimo. É abuso de idoso. É violência patrimonial e psicológica. Você quer que eu entre com uma ação?" "Quero. Mas antes, quero que o senhor me ajude com uma coisa. Quero provas. Provas irrefutáveis do que eles fazem comigo." "Que tipo de provas?" "Gravações, vídeos, testemunhas. Tudo que a gente puder juntar. Porque se eu só falar, vão dizer que estou inventando, que estou senil, que estou louca. Mas se eu tiver provas..." O doutor Armando acenou. "Entendo.
Vou te dar um gravador pequeno. Você grava as conversas, as ordens, as humilhações. Durante 1 mês. Depois a gente usa tudo no processo. Dona Alzira saiu do escritório com um gravador minúsculo no bolso e um celular velho que o advogado tinha dado. Use para gravar vídeos também. Quando ela mandar você fazer alguma coisa, quando te humilhar, grava. Durante o mês de janeiro de 2024, Dona Alzira gravou tudo. Cada ordem grosseira, cada humilhação, cada momento em que Bruna a tratava como empregada. Alzira, vem aqui agora. O chão da sala está sujo. Você lavou mal. Lava de novo. Alzira, essa comida está horrível. Você não sabe fazer nada direito. Joga fora e faz outra. Alzira, passa essas roupas antes das minhas amigas chegarem. E se vira para ficar invisível quando elas estiverem aqui. Não quero elas vendo você. Tudo gravado. 26 horas de áudio. 15 vídeos curtos mostrando Dona Alzira trabalhando enquanto todos ficavam sentados na sala, mexendo no celular. No final de janeiro, Dona Alzira voltou ao escritório do Dr. Armando. Entregou o gravador e o celular. Aqui está tudo, doutor. 1 mês de humilhações. O advogado ouviu algumas gravações, assistiu alguns vídeos. O rosto foi ficando vermelho de raiva. Alzira, isso é nojento. É desumano. Vou entrar com a ação ainda essa semana. Não, doutor. Espera mais um pouco. Quero juntar mais uma coisa. Uma testemunha. Que testemunha? A vizinha da frente. Dona Carmen. Ela vê tudo o que acontece aqui. Vê eu lavando a calçada às 6 da manhã. Vê eu estendendo roupa às 9 da noite. Vê ele saindo de carro para passear enquanto eu fico trabalhando. Quero que o senhor converse com ela. O doutor Armando foi. Conversou com Dona Carmen. A vizinha confirmou tudo, mas contou coisas que Dona Alzira nem sabia. Doutor, eu vejo aquela pobre mulher trabalhando que nem escrava. Uma vez ouvi a nora gritando com ela na rua, chamando ela de inútil, de velha imprestável. Eu quis intervir, mas tive medo. Agora, se o senhor precisar, eu testemunho tudo. Em fevereiro, o doutor Armando entrou com a ação na justiça. Pediu a expulsão de Roberto, Bruna e os netos da casa. Pediu indenização por danos morais. Pediu medida protetiva para que não se aproximassem de Dona Alzira. 3 semanas depois, em uma terça-feira, 2 oficiais de justiça apareceram na porta da casa às 2 da tarde. Bruna atendeu, de roupão, com máscara de argila no rosto. Boa tarde, sou oficial de justiça. Tenho aqui uma notificação para Roberto Santos e Bruna Almeida Santos. Notificação de quê? Processo judicial. Vocês estão sendo processados por abuso e violência contra idoso e têm uma intimação para audiência daqui a 15 dias. Bruna arrancou os papéis da mão do oficial. Leu rapidamente. Ficou branca. Isso é mentira. Quem está processando a gente? A proprietária da casa, senhora Alzira Santos. A Alzira? Aquela velha. Ela não tem dinheiro nem para advogado? Tem sim. Doutor Armando Correia está representando ela. E pela quantidade de provas anexadas no processo, vocês vão ter problemas sérios. Os oficiais foram embora. Bruna entrou gritando. Roberto! Roberto! Desce aqui agora! Roberto desceu correndo. Que foi? Sua mãe está processando a gente. Olha aqui! Jogou os papéis na cara dele. Roberto leu, as mãos tremendo. Abuso? Violência? Mãe, do que a senhora está nos acusando? Dona Alzira apareceu na sala, mas não era mais a velha curvada, assustada, submissa. Estava ereta, firme, o olhar duro. Acusando do que vocês fizeram. Me transformaram em empregada. Me botaram para dormir numa despensa. Me humilharam, me maltrataram, me tiraram tudo. Mas mãe, a gente cuida da senhora. Cuida? Eu é que cuido de vocês. Cozinho, limpo, lavo, passo. Vocês vivem aqui de graça há 3 anos, não pagam água, luz
IPTU, nada. E ainda me tratam pior que cachorro. Bruna avançou. Sua velha ingrata, depois de tudo que a gente fez por você, o que vocês fizeram por mim? Me humilharam, jogaram minhas memórias no lixo, reformaram minha casa sem perguntar, me esconderam das visitas, fizeram eu comer na cozinha que nem animal. Você não serve mesmo para comer com a gente. É velha, feia, fedorenta. Está gravado. Dona Alzira tirou o gravador do bolso. Tudo que você disse, tudo que você fez comigo nesses 3 anos, está gravado. Tenho 26 horas de áudio, 15 vídeos. Testemunha da vizinha. Laudo médico provando que estou sã. E um advogado muito bom. Roberto sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. Mãe, para com isso. A gente conversa, a gente resolve. Não tem mais o que conversar. Vocês têm 15 dias para aparecer na audiência. E se o juiz decidir a meu favor, vocês saem dessa casa. É minha. Sempre foi. E vou morar nela sozinha, em paz. A audiência aconteceu no dia 5 de março. Dona Alzira chegou com o doutor Armando. Roberto e Bruna com um advogado que mal conhecia o caso. O juiz, um senhor de uns 60 anos, ouviu tudo. As gravações, viu os vídeos, ouviu o depoimento da vizinha. Ouviu Dona Alzira contar cada humilhação. Quando tocaram o áudio do Natal, onde Bruna dizia "Não quero essa velha fedorenta na minha mesa", o juiz fez uma cara de nojo. No final, bateu o martelo. Não há dúvidas. Houve abuso, violência psicológica e patrimonial contra a senhora Alzira. Determino a expulsão imediata dos réus da casa. Eles têm 48 horas para retirar os pertences. Além disso, condeno os réus ao pagamento de R$50 mil de indenização por danos morais. E determino que não se aproximem da vítima num raio de 500 metros pelos próximos 2 anos. Bruna começou a chorar. Roberto ficou em choque. 2 dias depois, uma terça-feira, Dona Alzira assistiu da janela, enquanto Roberto e Bruna colocavam as malas no carro. Os netos, emburrados, entraram no banco de trás. Roberto olhou para a casa uma última vez. Parecia querer dizer alguma coisa, mas não disse. Entrou no carro e foram embora. Dona Alzira ficou sozinha na casa. Pela primeira vez em 3 anos, completamente sozinha. Silêncio total. Caminhou pela sala. Olhou para os móveis que Bruna tinha colocado. Feios, sem história, sem memória. Ligou para uma loja de móveis usados. Quero vender tudo que tem aqui. Tudo. Vendeu. Com o dinheiro, mais a indenização de 50 mil que Roberto e Bruna foram obrigados a pagar em parcelas, Dona Alzira reformou a casa do jeito dela. Comprou os móveis que ela gostava. Colocou de volta as fotos do Antônio. Pintou as paredes da cor que ela queria. Transformou a despensa de 2 metros em despensa de novo. Voltou a dormir no quarto de 15 metros, com a cama king size que ela e Antônio tinham escolhido juntos. A casa voltou a ser dela, de verdade. Hoje, 2 anos depois, Dona Alzira tem 69 anos e mora sozinha. Mas não se sente sozinha. Tem amigas, tem a vizinha Carmen que virou amiga íntima. Participa de um grupo de idosos na igreja. Faz ginástica 3 vezes por semana. Está vivendo. Roberto ligou uma vez, 6 meses depois da expulsão. Mãe, me perdoa. Eu errei. Eu deixei a Bruna mandar. Deixei ela maltratar a senhora. Eu sou um covarde. É, você é. Me dá uma chance de reconstruir nossa relação. Dona Alzira pensou por um momento. Roberto, um dia, quem sabe? Mas agora não. Agora eu preciso viver minha vida. Os anos que me restam, vou viver em paz. Sem humilhação, sem abuso, sozinha, mas feliz. E desligou. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Temos histórias emocionantes todos os dias. E me conte nos comentários. Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que foi desvalorizado pela própria família